Quarta-feira é dia da participação do Rafael Lima, aqui com as atualizações de mercado. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde a todos. E sexta-feira a gente teve o relatório de Chicago. Perfeitamente. Sexta-feira agora, dia 10, 10 de junho, nós tivemos relatório de Chicago, o relatório do USA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse relatório ele veio levemente baixista, O mercado esperava números um pouco diferentes, mas em se passado essas observações do relatório, constatou-se que foi levemente de queda e logo em seguida o mercado voltou à sua dinâmica normal e de lá para cá mudou-se um pouco as atenções do mercado. Nós também temos a reunião dos bancos americanos, é isso mesmo? O Banco Central norte-americano, é bem importante a gente falar, está reunido hoje para definir a questão da taxa de juros. E esse aí é um fator que afeta diretamente as nossas cotações por causa do câmbio, O câmbio no dia de ontem e no dia de segunda-feira, segunda-feira e terça, nós tivemos ele com boa elevação, dando assim a oportunidade ao produtor de fazer as suas comercializações. E ele subiu por quê? Porque a tendência do Banco Central norte-americano é enrijecer essa política de juros, aumentar não apenas 0,25% ou até 0,50%, Mas agora o mercado aposta que é 0,75%. O Banco Central norte-americano deve endurecer por causa da questão da inflação. A inflação é um fenômeno que está acontecendo em base mundo, não é somente o Brasil que está sofrendo com essa situação. E os Estados Unidos estão sofrendo demais. E com isso o Banco Central norte-americano deve dar uma elevação nos juros e fazendo com que recursos dentro do Brasil saiam, porque a nossa bolsa é de muita especulação, tem maiores riscos, E fazendo com que esses recursos voltem para os Estados Unidos, porque apesar do juro lá ser menor, mas é uma economia com mais segurança. Então o investidor olha muito essa situação, retirando o dólar daqui, a tendência da moeda norte-americana é subir o valor internamente. Aí assim, até a decisão dessa reunião ainda é instável o mercado? O produtor pode esperar uma instabilidade até o dia de hoje? Olha, Ludmila, nós estamos repleto de instabilidades, Então, colocado em cima da mesa, a gente costuma falar, que nós estamos com um cenário de muita insegurança. É guerra da Rússia com a Ucrânia que, no curto prazo, nós já não estimamos que ela deve acabar tão cedo, Então, tem a insegurança alimentar. Os portos, vira e mexe, fala, vai retirar produto. Então, a Bolsa de Chicago dá uma descida nos preços. Logo, eles voltam com a informação. Não, mas tem muitas minas no Mar Negro ali, alguma coisa nesse sentido. Então, mesmo que saia o acordo, é difícil uma empresa colocar os navios lá, porque o seguro ficou muito, muito, muito mais caro. Então, assim, não traz o produto ucraniano para o mercado, não trazendo, mantém os viés de preços que estão na Bolsa de Chicago, ou até mesmo com uma certa elevação. E sem contar que quem tem produto agora para atender esse mercado mundial, ainda mais que nós estamos em pleno início de colheita brasileira, é o Brasil com o produto milho, que está chegando agora. No entanto, o mercado, tanto o mercado externo quanto o mercado interno, eles estão comprando da mão para a boca, tentando forçar o produtor rural a baixar o nível de preço para sair em negócio. Então, nós estamos num momento de também muita insegurança, não sabendo até quando o produtor consegue segurar o seu produto e também até quando o comprador vai comprando só da mão para a boca, só o necessário e não fazendo estoques grandes. Porque se ele faz estoques grandes, aí ele precisa atrair o produtor. Com isso, ele tem que aumentar preço. No que aumenta preço, aí dificilmente esse nível de preço volta aos níveis anteriores que eles estavam trabalhando. Essa é a dinâmica, mais ou menos, do mercado. E a gente estava conversando que essa safra está sendo uma safra com volume de vendas menor do que dos últimos 5 anos. Perfeitamente. Boa pergunta essa, Nós estamos com um produtor goiano e também brasileiro, no menor nível de venda dos últimos 5 anos. Isso tanto para a soja quanto para o milho, Por quê? Por causa dessas inseguranças, dessas
possibilidades de preços melhores no futuro mais próximo, e também por causa da capitalização do produtor goiano e brasileiro. Então, o produtor está melhor estruturado financeiramente, estruturalmente, com armazéns. Então, ele não precisa se submeter a qualquer coisa. Se o preço não está interessante, deixa guardado no seu próprio armazém e vai, conforme vindo oportunidades irrecusáveis, ele vai retirando o seu produto. O que está totalmente correto, ao meu ver, né? Ao meu ver, está totalmente correto, a se ressaltar aquele produtor que não tem a estrutura de armazenagem. Nós estamos vendo que vem uma boa safra agora pela frente, né? Goiás é um dos estados que está mais sofrendo, então deve dar uma diminuição de produção, mas mesmo assim, a hora que a gente olha o todo do Brasil, deve vir uma boa safra, uma boa segunda safra de milho, e conforme ele já está com os espaços tomados com a soja ali nos seus armazéns, possivelmente ele possa vir ter um problema de armazenagem, tendo que ir a mercado vender o seu produto. E as empresas estão preparadas nesse momento para colocar preço mais baixo para tentar comprar mais barato esse produto. É a lei da oferta e da procura, não tem nem certo e nem errado nessa situação, é a queda de braço. Vamos ver qual das duas partes irá vencer, se o produtor consegue reter o seu produto ou se as trades ou o mercado interno vai ter que vir para o jogo e aí sim fazer esses preços subirem. E qual que é a orientação que você passa? Assim, a gente tem aquele produtor que tem aquela organização com armazém, que dá para esperar mais um pouco, mas e aquele produtor que não consegue mais esperar? Qual que é a sua orientação? Ludmila, nós estamos conversando com todos os produtores, inclusive dos últimos 60 dias para cá, nós intensificamos essas conversas para não deixar ele cair nessa cilada, nesse momento, né? Esse momento de dificuldade. O que é interessante? É ele ter um planejamento, é ele saber quanto ele consegue estruturar do seu produto e a diferença é ele fazendo negócio. Nós estamos vendo nesse momento que as trades, elas meio que se organizaram para não comprar o produto de julho. Por que o de julho? Principalmente na questão do milho. Porque deve vir algo em torno de 35% até 50% da produção goiana nesse mês de julho. Então, o grosso mesmo é no mês de julho e depois no término no agosto. Então, o que acontece? As empresas não estão negociando esse produto para forçar o produtor, na hora que ele retirar esse produto, a vender de qualquer jeito. Então, o que a gente orienta? Entra nesse meio meio termo. Nesse meio termo aí e orienta ele ao quê? Não cair nessa cilada. Então, se ele tem armazenagem, ótimo. Inclusive, o meu conselho é que se pudermos esperar ali para setembro, outubro, certamente o mundo vai vir comprar esse grão brasileiro, que nós vamos vender para o exterior. Haja visto que aconteceu mês de março, houve um movimento das trades, as trades compraram e venderam para a União Europeia, mas foi um movimento de 3 dias. E aconteceu bons negócios no Brasil e se levou 40 navios, por exemplo, naquele momento. Então, isso é estimado acontecer novamente, só que ali para setembro, outubro, quando já vai já ter passado esse momento de colheita do milho de segunda safra. Rafael, eu quero agradecer a sua participação e quarta-feira estamos aqui de volta. Provavelmente, se Deus quiser, estaremos. E qualquer orientação, né, nós deixamos o número de telefone, pode entrar em contato. Nós estamos aí para auxiliar o produtor, auxiliar também as trades, né? E estamos com o objetivo de auxiliar a fazer o melhor negócio possível no momento ou no planejamento, né? Nós sempre estimamos pelo planejamento. E quem quiser mais informações é só entrar em contato pelo telefone 649-9272-7968.